conta do Notion foi banida e eu perdi simplesmente 4 anos de anotações dentro do aplicativo. Pra quem não me conhece, eu sou a Lígia, sou estudante de medicina do 8º período e desde o primeiro período da faculdade eu já fiz uma conta no Notion com o meu e-mail institucional e comecei a anotar tudo ali, seja anotação de aula, seja de congressos que eu ia, simpósios, cursos que eu comprava. Tudo meu tava dentro desse Notion, a minha vida tava organizada ali dentro. E há 2 semanas atrás eu simplesmente recebi esse e-mail de que minha conta tinha sido banida. E desde então, o suporte do Notion não me responde. Eu não sei qual foi o termo de uso que foi comprometido na minha conta, até porque eu li todos os termos de uso e não achei nenhum. Mas bora criar uma conta nova comigo, porque infelizmente eu não funciono sem o Notion. Bom, já tô com meu computador aqui porque eu vou montar as páginas com vocês. Eu não vou colocar as minhas páginas de anotação nessa conta. Eu consegui recuperar pelo menos as minhas anotações de aula, graças a Deus, com uma amiga minha que eu compartilhava a página com ela como editora e ela conseguiu me mandar. Mas eu decidi deixar as minhas coisas pessoais separadas das minhas anotações de faculdade, pra caso aquilo fosse o problema, eu não perder todas as minhas coisas de novo, porque, enfim, perdi tudo que era pessoal também que tinha lá dentro. Vou gravar a tela e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como que eu construo as minhas páginas no Notion. Bom, já comecei a gravar minha tela aqui, eu vou ficar olhando pra cá porque eu tô com o meu computador e eu vou entrar com alguma conta minha da Google pra fazer isso. Eu acho mais fácil criar a conta pela Google, porque daí você consegue conectar mais facilmente em outros dispositivos. Mas se, por exemplo, você tem só dispositivos da Apple, dá pra você fazer a conta com o seu login da Apple, né, do iCloud. E, enfim, só com e-mail também, mas é uma coisa que pra mim facilita. Aqui ele já abriu a página que é a inicial deles, né, de explicação, mas como eu já tinha conta, não preciso ficar lendo. Aqui eu excluí todas as páginas que tinha aqui do lado, porque eu não vou usar elas, são páginas pré-prontas que você pode usar, mas eu não uso muito, pra ser bem sincera. Então, você vem aqui em adicionar nova. Você pode colocar algum template já do Notion, né, que tem vários tipos. Mas eu gosto de fazer o meu próprio, então eu vou colocar na página vazia. E pra você excluir, que eu não consegui mostrar porque parou de gravar a tela do computador, você vai nesses 3 pontinhos e coloca em mover pra lixeira. Aqui eu vou dar um nome, que depois eu posso mudar se eu quiser. Eu gosto de adicionar um ícone também. Vou colocar essa casinha que eu achei bonitinha. E você pode adicionar uma capa. Aqui, se você colocar em alterar a capa, você vê que dá pra você colocar várias cores que já tem prontas. Você pode colocar alguma foto que você acha no Pinterest ou que você tenha sua e queira colocar aqui de capa. Mas eu gosto bastante desse Unsplash, porque ele tem várias fotos com muito boa qualidade. Uma coisa também que eu gosto de fazer é clicar nesses 3 pontinhos aqui em cima e colocar pra deixar a largura completa da página, porque eu acho que fica esteticamente mais bonito. E para você colocar os comandos mais rapidamente no Notion, você clica na barrinha. E daí vai abrir a seção de comandos deles. Tem muitas coisas. Eu vou colocar 3 colunas aqui nessa página, porque eu gosto de ter essa divisão do que eu vou colocar aqui dentro. Nessa primeira coluna, eu vou colocar as páginas que eu vou criar. Aqui na do meio, eu gosto de colocar um controle de hábitos. E um calendário, que eu vou criar dentro dessas páginas, mas eu gosto de colocar um link nessa página também pra eu ter uma visão mais clara. E aqui no final eu gosto de colocar uma playlist minha. Você copia o link, eu já tinha copiado. Você cola e coloca aqui em incorporar. Aí ela vai ficar aparecendo aqui, eu acho que fica bem bonitinho na página, por isso que eu gosto de colocar. E eu gosto de deixar essa do meio um pouco maior, porque aqui vão ter os calendários, então fica um pouco mais visual. Então, você coloca na barrinha e coloca página. E daí já vai abrir uma página. Eu já vou colocar em largura completa. E eu vou colocar a agenda, que vai ser a minha página de calendário. Aí, o que você pode fazer? Eu gosto de criar minha agenda com base numa base de dados que eu vou criar, porque daí eu consigo linkar com outras páginas também do Notion. E eu acho meio fácil de mexer. Então, você vai clicar, você vai colocar em calendário, aqui nessa visualização em calendário. E daí você coloca em nova base de dados. Aqui você pode importar outra base de dados de alguma pessoa que vai compartilhar com você, mas eu gosto de criar a minha própria. Vou colocar aqui Planner. Dá pra você tirar esse texto também, eu prefiro. Eu deixo o nome só pra eu conseguir pesquisar em outras páginas, né? Mas você coloca em ocultar título, ele fica assim. Aqui nessas configurações, você pode alterar algumas coisas. Só mexo com o que eu quero. Ao invés de mostrar o mês, você pode mostrar a semana.
Só que eu prefiro deixar assim lá na página da homepage, mas aqui dentro da agenda eu prefiro deixar um mês para eu ter uma visão mais clara. Aí, para você mexer dentro da página, por exemplo, eu quero criar uma página para minha terapia. Eu gosto de deixar aqui umas tags para qual tipo de evento é aquele. Então, aqui seria pessoal. Mas você pode colocar faculdade, por exemplo, você pode colocar consultas, essas coisas assim, para você ir tendo uma visão um pouco mais clara do que você tem para fazer. E você pode adicionar também outras propriedades. Caso você esteja fazendo uma base de dados de tarefas, você pode colocar o status, por exemplo, que vai dar como não iniciado, em andamento ou concluído. Então, ele fica mais fácil de você ter essa visualização. Enfim, tem arquivos e mídias, caixa de seleção, tem muito tipo de propriedade para você usar. Você pode ir fuçando aí. Mas eu gosto de deixar essa. E daí, para você ver a propriedade com mais facilidade, você coloca aqui, coloca a visibilidade da propriedade. E daí você pode colocar para aparecer a tag. Daí você vê que fica aparecendo aqui na frente. Caso você queira, você pode adicionar também outras visualizações dessa base de dados aqui. Então, por exemplo, eu quero ver dividido pelas tags que eu coloquei. Então, você pode colocar, por exemplo, em tabela. E daí você vai ver aqui as tags das coisas que você colocar. Ou então, se você quiser, você pode colocar em quadro. E daí ele vai dividir as tarefas que você tem aqui dentre os quadrinhos, que fica um pouco mais visual. Mas eu gosto de deixar só o calendário. Eu gosto de coisa bem básica, assim, pra eu conseguir mexer mais facilmente no Notion. E daí, por exemplo, se eu quero colocar aqui na página da frente, você coloca aqui no calendário de novo, né, na base de dados. E ao invés de você colocar em nova base de dados, você vai pesquisar, por exemplo, o nome daquela base de dados que eu criei era Planner. E daí ela vai aparecer aqui. E daí ela vai ficar um link entre aquela página que tava e aqui na frente. Aí aqui, por exemplo, eu gosto de deixar por semana, porque pra mim fica um pouco mais visual. Então aqui eu deixo em semana e eu gosto de deixar ainda a propriedade das tags. Aqui, pra eu ver. Segunda página que eu vou criar vai ser o controle de hábitos, então eu vou colocar aqui em página, de novo, controle de hábitos. Caso eu queira, eu posso vir aqui em modelos e eu posso procurar controle de hábitos. Tem várias templates que você pode usar de controle de hábitos. Tem as gratuitas, tem as pagas. Mas, sinceramente, eu gosto de criar o meu próprio modelo. Eu só tô mostrando pra vocês que dá pra vocês fazerem isso também, porque eu acho bem legal. Mas, basicamente, eu vou fazer mais uma base de dados em calendário, pra ficar bem visual. Então, nova base de dados, vou colocar aqui hábitos. Aqui o que eu faço? Eu coloco de novo, né, um dia. E daí, ao invés de colocar tags, eu vou colocar a caixa de seleção. E daí, no nome, eu vou colocar o hábito que eu quero criar. Então, por exemplo, 2,5 litros de água. Dá pra você trocar também aqui o íconezinho. E daí ele vai ficar aqui uma propriedade nova. Eu vou colocar quantas eu quiser. Vou colocando caixa de seleção, vou colocar, por exemplo, exercício físico. E daí, como que você vai deixar aparecendo aqui na frente, que fica mais fácil de ticar, né? Você coloca aqui invisibilidade da propriedade e você coloca todas as propriedades que tem o checkzinho aqui. E daí ele já vai ficar aqui na frente. Então, você pode colocar, terça-feira. E daí você vai ticando aqui o que você conseguir cumprir. E fica uma coisa bem visual. E aqui na frente, de novo, eu vou colocar por semana esse controle de hábitos. Vou escolher aqui. Você coloca de novo em calendário. E igual da outra vez, você vai colocar controle de hábito. Já vai abrir aqui. E daí já vai vir aqui certinho o que você tinha feito naquela página. Só que ao invés de deixar por mês, eu vou deixar mais uma vez por semana, porque fica mais fácil de eu visualizar. Aqui. E daí, de novo, eu tenho que habilitar as propriedades. É meio chatinho no começo de você acostumar com essas coisas dele. Mas depois de um tempo você vai pegando o jeito, vai ficando bem mais rápido. Nas páginas também, eu vou colocar o das redes sociais.
Mas das redes sociais eu gosto de usar a base de dados do Notion mesmo. Aqui. Calendário de conteúdo. Eu gosto muito, muito dessa página deles. Aí você coloca em continuar. Aí eu gosto de selecionar todos também, então tem vários tipos de visualização que você pode ir fazendo por aquela base de dados que eu mostrei pra você como que faz, né, da base de dados do calendário, aí depois você coloca no layout de tabela ou de alguma outra coisa. Mas como ele já faz tudo sozinho aqui no de redes sociais, eu prefiro já colocar assim. Só que daí ele tá aparecendo aqui, porque eu coloquei como adicionar uma nova. Então o que que eu vou fazer? Eu vou excluir essa página daqui. E daí, pra você colocar essa página aqui dentro, você basicamente arrasta e ela vai ficar aqui dentro. E pronto, gente. Muito fácil, já fica aqui tudo certinho. Eu vou ter que realmente pegar e arrumar tudo depois. Mas basicamente fica o calendário, aí todo o conteúdo, então vai ficar aqui tem o status, a data de filmagem, de publicação. Então aqui divide por status o que tá só na ideia, rascunho, filmagem, edição, essas coisas assim. E depois dividido por plataforma. E pra você que ficou aqui até o final, eu vou deixar disponível aqui embaixo gratuitamente essa template que a gente acabou de criar juntos, pra você só duplicar no seu Notion e poder começar a usar. E por hoje foi isso. Muito, muito obrigada por ter assistido até o final. Eu espero que eu tenha ajudado você a como fazer essas páginas do Notion do zero. Caso você tenha alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou tentar responder todo mundo. E se você quiser, eu posso trazer mais vídeos como esse, mostrando um pouco mais das funcionalidades do Notion e tentando fazer as pazes com ele depois de ter a minha conta banida. E é isso, até mais!